consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu queria que você fosse lá para o Novo Testamento e lesse comigo o texto de Atos, capítulo 1, verso 8. São os dois textos que nós vamos ler como base para o nosso sermão desta manhã. Diz o versículo 8 do capítulo 1 de Atos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos perante a Tua presença, em oração, buscando, ó Deus, Tua graça para esta manhã, na Tua palavra, ajudando-nos, ó Deus, na compreensão, iluminando nossas mentes e incendiando os nossos corações. Oramos para que o Teu nome seja glorificado em cada palavra, em cada reflexão, que o Teu nome seja honrado em tudo aquilo que faremos nesta manhã. Que toda a glória somente a Ti, em nome de Jesus, e a congregação diga amém. Pois bem, estamos esse mês vivendo esse momento, temos aí uma conferência no dia 25 ao dia 28, e Deus tem nos dado essa direção para falarmos sobre o avivamento. Nos textos, quarta-feira estamos falando sobre isso, e hoje pela manhã vamos falar sobre 7 razões pelas quais nós precisamos de um avivamento. Evangelística, e ainda os que pensam que está ligado a eventos grandiosos de louvor e adoração. Não é nada disso, diz o autor. Essas diferentes ideias equivocadas a respeito do que é avivamento cristão são, na verdade, fruto de um problema hermenêutico. A questão para tantas concepções é puramente uma questão de interpretação bíblica. Na raiz dessas divergências estão 2 vícios de interpretação. O primeiro é tentar interpretar as Escrituras a partir das experiências pessoais e ver avivamento onde não há. O segundo é ler o texto bíblico a partir da história da igreja, o que é um erro. E ele continua: deixar de lado a correta exegese bíblica é muito perigoso. O que ele está dizendo é que avivamento não nasce das experiências que nós temos e nem muito pouco da leitura da história da igreja, mas o avivamento nasce a partir da leitura das Escrituras Sagradas, pois é aqui que consta o verdadeiro avivamento. Então eu queria falar sobre 7 razões pelas quais precisamos de avivamento. Se nós formos honestos e fizermos um diagnóstico da nossa situação, nós vamos constatar que estamos vivendo em crise pelo menos em 4 áreas. Assim, de cara a gente pode perceber uma crise na família, uma crise pessoal, uma crise na igreja e uma crise na sociedade. Qual é a solução para isso? A solução para um mundo em crise é Cristo e a sua palavra. A igreja é a portadora da palavra
e do poder do Espírito Santo. Então, a primeira razão porque nós precisamos de avivamento é para sair da crise. Quando você ler o verso 13 do capítulo de 2 Crônicas, o autor vem dizendo otimamente: se acontecer, se o meu povo passar por essa dificuldade, mas se me clamar, ora, ele diz, se eu fechar o céu, olha o que Deus está dizendo, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ou seja, aqui nesses versos, Deus está respondendo à oração feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo. Lembra? Quando Salomão inaugurou o templo, ele disse que toda oração que se fizesse naquele lugar, que Deus pudesse atender. E é incrível pensar que Deus está falando ao rei que há a possibilidade de haver uma crise caracterizada por uma seca, uma destruição da economia por gafanhotos e uma praga. Agora, o que Deus espera que nós façamos é que, se isso acontecer, devemos buscá-lo, devemos orar, devemos pedir a Ele que tenha misericórdia. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, se o povo se distancia de Deus, infelizmente, de uma forma, a forma de voltar é o sofrimento. Quando Israel se afastou de Deus, como é que Deus fez com que Israel voltasse? Através da dor, através da perda, mexendo, tocando em áreas que eram importantes para Israel. Então, crise será sempre uma oportunidade de Deus derramar o seu poder sobre a igreja, sobre a vida diária de cada um de nós. E se nós olharmos para a história dos avivamentos, nós vamos constatar que é uma verdade. Deus dá o remédio lá no verso 14. Ele diz, se o povo se arrepende e se converte, volta para ele, se humilha e ora, o Senhor promete que ouve, que perdoa e que restaura. Deus levantou, o profeta Joel no meio de uma crise econômica, de uma crise moral e de uma crise espiritual do povo de Israel. Ele apontou o pecado, ele desembainhou a sua espada afiada e proclamou o juízo dele. O povo andava longe de Deus, tinha se envolvido com deuses estranhos, esqueceram-se da aliança, desobedeceram abertamente os mandamentos e, como consequência, a crise chegou. Cedo ou tarde, o seu afastamento de Deus, você vai sofrer as consequências. Em algum momento, Deus vai tocar e vai lhe trazer dor, vai lhe trazer perdas. Algo vai acontecer. Mas não é porque Deus é ruim, mas é porque Ele quer resgatá-lo. E a gente só entende essa linguagem. Nós só somos capazes de buscar ou de clamar a Deus quando o cerco está apertado. Quando a gente olha para um lado e para o outro e não vê nada. E a gente diz, só tem uma coisa a fazer, que é buscar a Deus. E é isso que Deus está mostrando, e é isso que Deus está fazendo. Então, por isso, precisamos de avivamento para sair da crise. Então, vivemos uma situação hoje no Brasil igual esse povo estava vivendo. O que mais a gente ouve no país, no Brasil, é corrupção, sim ou não? Por todo lado que a gente vai, a gente só ouve falar de corrupção. Em toda a esfera da sociedade, o que a gente vê ou falar é de corrupção. Há muita gente morta no seio da igreja. Há muita imoralidade que está corroendo a nação. Há um câncer espiritual maligno. A nossa economia está em frangalhos por causa de abusos, má administração e corrupção. O sistema educacional falido e nas mãos do diabo, ensinando libertinagens sexuais. Partidos políticos querem acabar com a identidade de gênero. Não é isso que a gente vê? Como é que você lida com isso? Como é que você reverte esse quadro? E a igreja, onde ela está? Simplesmente fazendo programas para agradar o povo. Os profetas de Deus, ao invés de trazer a pura e simples palavra de Deus, estão pregando filosofias e teologias mortas.
Pessoas estão, em sua maioria, se aproximando da igreja pela pregação intelectual. Cadê o poder de Deus? Cadê uma ação de Deus? E eu queria pedir desculpa a você pelo que eu vou dizer, mas ficar levantando a bandeira política partidária não vai ajudar em nada. Como ouço algumas pessoas dizer, nós precisamos botar os homens de Deus na política, como se isso fosse uma solução. Isso é um ledo engano. Lá dentro se corrompem, envergonham o evangelho, se tornam tão corruptos quanto os homens que não conhecem a Deus. Por outro lado, as grandes lideranças da igreja que nós temos hoje usam as internets para expor os seus pensamentos políticos, como se isso fosse mudar. Isso não vai mudar nunca. Foi isso que Deus disse em 2 Crônicas, não. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, eu vou sará-los, eu vou ouvi-los, eu vou restaurá-los. Então nós precisamos sair da crise. E a maneira para sair da crise é buscar a Deus. Segunda questão, precisamos de avivamento porque as famílias estão em crise. A família está em crise. O texto de João, capítulo 4, verso 16, assim: e ele lhes disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela vai dizer, não tenho marido. Respondeu-lhe ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Há uma crise no seio da família, porque muitos relacionamentos não estão avançando, porque todo mundo está desistindo do casamento. A mulher desiste do marido, o marido desiste da mulher e a família vive em total e completa destruição. E o pior de tudo, relacionamentos que não agradam a Deus. Mulheres se unindo a ímpios, homens se unindo a mulheres que não conhecem a Deus. Um homem sai pela porta da frente, um outro entra pelas portas dos fundos. E vivem dentro das igrejas, sentando à mesa e comendo do pão e bebendo do cálice, como se isso fosse normal. Mas não é normal. Deus não se agrada. Não é isso que Deus quer. E aí a crise acontece dentro do seio da família. Homens que deixaram de conduzir o seu rebanho, de liderar a sua família. Homens que deixaram de conduzir sua família e de liderar sua família. De ser sacerdote do lar. O que será isso? De liderar as suas famílias, de conduzir o seu pequeno rebanho. Então nós precisamos desse avivamento. A história da mulher samaritana, que aconteceu há 2000 anos a mais, ela continua ecoando na realidade da família. A família está em crise em todas as partes do mundo, não é só no Brasil. Os casais não têm mais diálogo. E quando conversa é para brigar, cada um defendendo o seu ego. Pais e filhos não têm mais comunicação. Os pais abandonando seus filhos e entregando aos cuidados do mundo, da carne e do diabo. Filhos rebeldes, desrespeito à autoridade dos pais, consequentemente desrespeito às demais autoridades. Os vícios, pecado, libertinagem estão invadindo os nossos lares. Os pais perderam o controle. Há mães que dizem às filhas, faça o que você quiser, só não volte para casa grávida. Pais levam seus filhos adolescentes para um prostíbulo, com a ideia de fazê-los homens de verdade. E como consequência, nós temos famílias disfuncionais. O divórcio, separação e adultério têm avançado de uma forma sem precedente em nosso país. O próprio governo abraçou um sistema mundial que quer acabar com os valores e princípios morais. E começa por onde? Pela família. É só o que eu ouço. Palavras como fidelidade, lealdade, compromisso, parece que foram banidas de alguns dicionários. Hoje, com facilidade, qualquer casal pode divorciar-se pela internet. E tem agora uma nova lei, não sei se Fred ajuda nesse contexto, mas, ou Wander, mas que agora não vai precisar, se um cônjuge desistir, que não quer assinar o divórcio, eu acho que agora tem uma lei que permite que possa ser feito, quer você queira, quer não,
uma parte quer, então vamos lá e o próprio juiz diz está divorciado e ponto final. Facilitou mais a coisa. Não existe mais uma preocupação. Meus irmãos, isso é muito triste. Todos nós temos sentimentos, todo mundo tem. Não há nada de errado em um homem ou uma mulher, se por acaso ficar viúvo e quiser reconstruir uma família, construir novamente sua vida, não há nada de errado. Mas o que a gente está vendo hoje na igreja são mulheres, homens que se separam, líderes que se divorciam e casam com uma pessoa mais nova. É isso que a gente vê. E isso está trazendo para dentro da igreja. Homens e mulheres no segundo, terceiro, quarto casamento, se unindo já pela terceira vez, pela quarta vez. Sem se preocupar. Esse é o segundo ponto. Por isso, você crê que há uma necessidade de avivamento, sim ou não? Há uma necessidade das pessoas se voltarem para Deus, queridos, de cair de joelho e se arrepender, porque é isso que Deus espera do seu povo. E enquanto não houver esse arrependimento, o que é que a pandemia ensinou para alguns? Absolutamente nada, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes da pandemia, sem nenhum temor de Deus. As doenças estão aí crescendo a cada vez mais e as pessoas estão levando isso de uma maneira natural. Não se arrependem dos seus pecados. Não correm para Deus. Não buscam ao Senhor. Vivem tentando defender esse ou aquele, achando que a solução está na mão de um homem. Precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, versos 6 e 7, assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Não podemos esquecer e subestimar o poder de Satanás. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência e ele sabe como enfraquecer o movimento. Ele não age violentamente e rapidamente, mas ele penetra pouco a pouco, minando as forças e contaminando a igreja. Desde o começo da igreja, Satanás sempre tenta enfraquecer o movimento de Deus, mas está remando contra a maré, pois nada e ninguém pode impedir a vontade de Deus. Uma liderança comprometida com o pecado, líderes comprometidos com o pecado. Pregação para agradar dizimistas. Pregação para agradar homens que contribuem, que ajudam. A igreja é um gigante adormecido. Quando o avivamento vem, não só o gigante se agita e acorda, mas se move com poder dinâmico e impacto glorioso. Pode começar na sua casa o avivamento. E pode começar hoje, se reunindo com a sua família de joelho, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, chamando para si a responsabilidade de sacerdote do lar, comandando sua família com a autoridade de Deus, com a autoridade de Cristo, e não como um homem banana, um pai banana que não faz nada, mas um homem de Deus, que pode simplesmente conduzir com amor, com graça e com bondade o seu lar, sem ser autoritarista, mas exercendo a autoridade de Deus. É isso que Deus espera. Precisamos de avivamento porque a nação está em crise. O texto que nós vamos ver, segundo Crônicas 7, 19 e 22, diz: mas se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los. Olha o que diz o texto: desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa, e esta terra
e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Quais são as adorações do tempo presente? Abandonando Deus, abandonando a mesa por outras coisas, deixando de servir ao Senhor, deixando de adorar e de buscar ao Senhor. Precisamos desse avivamento, porque esta nação está em crise. Deus está falando com Salomão, que é o rei de Israel, após a inauguração do templo, e alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. E aí no verso 19 do capítulo do texto que nós estamos lendo de 2 Crônica, diz: o perigo de se afastar de Deus. Se vocês se afastarem de mim, diz o Senhor, todos os que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor, mas com o passar do tempo se esfriaram. Segunda coisa, o perigo de abandonar a palavra de Deus. As pessoas não trazem mais nem Bíblia para a igreja, e alguns trazem e deixam no banco da igreja. E o que elas leem durante a semana? As novelas da Rede Globo, as novelas mexicanas. O que elas leem? O que elas assistem? As séries. Abandonam a palavra de Deus, abandonaram os decretos e mandamentos que lhes dei, diz o Senhor. Muitos de nós pensamos que nossas igrejas são bíblicas pelo fato de cada domingo o pastor abrir um texto e pregar. Alguns pensam que são cristãos só pelo fato de crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas situações são perigosas, porque elas nos levam a crer que não estamos abandonando a palavra de Deus e que tudo está bem na nossa vida espiritual. Porém, se investigarmos com atenção, podemos perceber que temos abandonado a palavra de Deus. Abandonar significa não prestar atenção, não crer, nem obedecer e agir por sua conta própria, pela própria conta, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Quando colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vantagens pessoais, algum lucro, algum prazer acima da palavra de Deus, nós estamos abandonando, sim, a palavra de Deus. Se a pessoa tem alguma situação difícil no casamento e divorcia casando-se com outra, está desobedecendo e abandonando a palavra de Deus. Quando alguém mente, seja qual for a circunstância, está abandonando a palavra de Deus. Quando alguém suborna, engana, briga, guarda raiva no coração, comete imoralidade e tantos outros pecados, estão abandonando a palavra de Deus. Não existe essa coisa. Eu estou fazendo isso, não tem nada a ver. Tem todo a ver. Tem tudo a ver. Essas coisas não agradam a Deus. Por último, o perigo da idolatria. Prestam culto a outros deuses. Não há mais um compromisso. Os seus deuses são o quê? São o seu prazer. Não, eu preciso, minha família, sua família é importante, seu filho é importante, seu casamento é importante, mas não pode estar acima de Deus. Aquele que não abandonar pai e mãe não é digno de mim. Deus nos deu tudo o que temos. Deus disse para Israel: não só de pão viverá o homem, mas de todo aquilo que sai, toda palavra que sai da boca de Deus. Nada pode interferir no nosso relacionamento com o Senhor. Nossos filhos foi Deus que deu, mas Deus não nos deu filho para nós adorá-los. Eles não podem nos impedir de servir a Deus. Nós temos que ensiná-los enquanto pequenos a servir ao Senhor, a amar a Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Mas não podemos simplesmente colocá-los em uma redoma, em uma proteção. Não podemos fazer isso. Eles têm que aprender a amar a Deus e nós temos que ensiná-los. Nosso casamento, nosso cônjuge pode ser maravilhoso. Você pode ter o melhor marido do mundo, pode ter a melhor esposa do mundo, mas ela não pode interferir na sua relação com Deus. Deus sempre virá em primeiro lugar. Sempre. Ele não divide a sua glória com ninguém. Isso é idolatria. Isso é substituir Deus. O prazer, o lazer. Tem que haver um limite para certas coisas.
Precisamos de avivamento, porque a igreja é a única solução para o mundo. Mateus capítulo 16, diz o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros